Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas, que hoje eu vou conversar com a Tainá Peixoto, que tem uma pesquisa em andamento de doutorado na História, lá na UFMG, e também tem um mestrado em História na UFPB, graduada em História também, e é um prazer muito grande recebê-la aqui no canal. Vou começar perguntando sobre o objeto de pesquisa atual, mas a gente vai conversar também sobre o que você já pesquisou, um pouco da sua trajetória, né? Aí fica à vontade para começar lá do começo ou de agora, como você preferir, e aí a gente vai conversando aí sobre as suas pesquisas. Obrigado pela presença aqui. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite e a oportunidade de estar participando do Conversações Filosóficas, esse canal tão importante, né, para a gente. Obrigada mais uma vez pelo espaço de poder estar podendo compartilhar e dialogar sobre a minha pesquisa aqui com você e com os que acompanham o canal, né? Eu posso já ir Eu que começar. agradeço. Pode já começar a falar do tema atual, ou então, se quiser recuar aos temas que você pesquisou antes, até chegar nesse, como você preferir, e aí a gente vai conversando. Certo. Atualmente, Caio, minha pesquisa de doutorado, né, ela é intitulada O Circuito de Comunicação do Jornal O Publicador, de 1862 até 1869. O Publicador, ele foi o jornal, né, o primeiro jornal a sair diariamente na província da Paraíba, no século XIX. Então, a minha tese, né, ela objetiva traçar um pouco da trajetória desse jornal durante a década de 60. Além dele ter sido o primeiro jornal a sair diariamente, ele vai ser um dos mais longevos da Paraíba durante o século XIX. Ele vai sair de 1862, que vai funcionar até 1886. Então, ele vai ser um dos que mais atuou aí na Paraíba durante o período imperial. Então, a minha pesquisa ela versa apenas sobre a década de 60, né? Porque existem exemplares diários dele, então é um total de mais ou menos uns 2.164 exemplares, né? Então é uma pesquisa bem extensa, só a década de 60 por si só. E eu objetivo com a minha tese passar pelo ciclo, né, de vida do impresso, como Robert Darnton mesmo nomeou no que é a história dos livros, que seria esse circuito de comunicação do livro ou dos impressos, que é pensar a sua produção, a sua circulação e suas recepções. Então, durante essa década de 60, eu pretendo ver alguns aspectos sobre a produção do jornal, como os bastidores, quem eram os redatores, quem eram os tipógrafos, quem eram as pessoas que trabalhavam por trás do jornal, a sua circulação, por onde ele circulou, quais eram os jornais que eles recebiam, quais as notícias que eles divulgavam, quais as referências que esse jornal utilizava, por onde é que ele circulou no Brasil ou até mesmo na própria província, e seus tipos de recepções, né? Assim, quando a gente fala em recepção, é a etapa do circuito mais difícil que a gente tem de se pensar em um impresso do século XIX, né? Porque os documentos que eu tenho em relação a esse jornal são o próprio jornal, assim, em maior escopo é o próprio jornal. Eu não tenho documentos da tipografia, eu não tenho cartas do próprio tipógrafo, dos editores, eu não tenho esses documentos internos da tipografia, porque não restaram, né? Mas o próprio jornal, né, ele dá indícios do que é que ele pretende, do que é que ele imagina que seria esse leitor, por algumas seções específicas voltadas para esse leitor. E a gente tem assinaturas de alguns leitores, em seções como correspondências ou a pedidos, né, que eles pediam literatura, poesia, ou então eles queriam esclarecer algum caso, algum fato do cotidiano, né, para a sociedade, perante a sociedade, então eles assinavam. Então, assim, por essas sessões é que eu vou tentar entender o que seria
espécie de público que o jornal mirava e quem eram esses leitores, né? Eu já consegui localizar leitores de várias cidades, né, da província da Paraíba, e eu estou nesse processo ainda, que é bem árduo, porque são muitos documentos, mas eu tô conseguindo dar conta. Mas a minha pesquisa no publicador, agora eu vou voltar lá para o passado. A minha pesquisa não começou no doutorado, né? Eu entrei no doutorado em 2018, mas eu comecei a pesquisar os jornais do século XIX ainda em 2012. Foi quando eu entrei no projeto de iniciação científica. Na época, minha professora orientadora era Cláudia Cury, da UFPB, e o projeto que eu tinha, eu ainda estava na graduação, ainda faltavam 1 ou 2 anos para terminar, eu não lembro direito, porque as datas eu já não consigo mais datar direito, mas acho que faltava um ano e meio para eu finalizar a graduação. E foi quando eu me deparei com os jornais do século XIX, e o meu projeto era catalogar os espaços de leitura e de venda de materiais voltados para o mundo escolar. Era basicamente voltado para o mundo da história da educação, né? Mais especificamente um mapeamento de uma espécie de cultura escolar, tipo assim, quais eram os materiais que a diretoria de instrução passava para as primeiras letras ou para os liceus, né? Quais eram os livros mais usados no ensino secundário, no liceu, né? Que a gente vai ter muitas obras de filósofos clássicos, né? E muito latim, muito francês, etc. Então, eu fazia uma catalogação de quais eram os espaços que vendiam esses livros ou quais os espaços que podia se ler esses livros. E foi adentrando nesses jornais, principalmente nos anúncios, eu consegui catalogar algumas bibliotecas, biblioteca pública, bibliotecas de clubes literários, e as próprias tipografias, que é hoje como a gente conhece como casas de edição, né, ou gráfica, porque naquela época a tipografia era o espaço que você produzia jornal, produzia livro, mas também produzia materiais, que a gente conhece hoje como gráfica, né, que é tipo cartas para enterros, por exemplo, eles produziam letras, sílabas, né, cartas de abecedário, essas coisas. Então, eles faziam muitos materiais, o que a gente conhece hoje como gráfica. Então, eles juntavam essas duas funções no que eram as tipografias no século XIX. E elas eram as principais responsáveis por produzir, né, tanto livros, materiais voltados para a leitura, para a escrita, como também de difusão desses materiais, né? A gente vai ter as tipografias vendendo obras e produzindo esses materiais, e boticas, tabernas, etc. Então, foi aí que eu cataloguei esses espaços na minha graduação. Eu adentrei no mestrado em 2015, na UFB, ainda sob a orientação da professora Cláudia Cury, pensando em continuar esse projeto, mas aumentando para as outras cidades da província. Eu não queria só mais localizar esses espaços do século XIX, né, na capital, que era a cidade da Paraíba, hoje atual João Pessoa. Eu queria ver em outras vilas importantes, como a Vila de Areia, como Campina Grande, Campina Grande é a segunda maior cidade, né, da Paraíba atualmente, e já era uma vila importante no período. Então, eu queria ver quais eram as tipografias, quais eram os locais que estavam, bibliotecas, etc. E nesse percurso, no meio do mestrado, no meio do primeiro ano, abri um arquivo privado de uma pessoa influente lá da Paraíba, o Dr. Maurílio de Almeida, que era um médico. Ele faleceu há alguns anos, na década de 80 do século XX, e ele deixou uma biblioteca na casa dele, e ninguém sabia. Depois de alguns anos, descobriram que se tinha documentos, livros, filmes, várias teses, fotos, etc., que ele juntava, que ele tinha uma própria bibliotecária que catalogava tudo. E aí, alguns professores, né, uma professora da UFB, que
era da família dele, etc., ela transportou todo esse arquivo para um local específico, que hoje é o arquivo, né, privado Marília de Almeida, e eu comecei a ir nesse arquivo, porque existiam projetos de extensão da própria UFPB, de professores da UFPB, de estagiários da UFPB, que estavam catalogando e organizando esse arquivo. Esse arquivo é gigantesco, assim, eu não sei nem mensurar até hoje quantos livros tem, quantas coisas tem, e também porque foi em 2015 que eu passei muito tempo indo no arquivo, 2015, 2016. E foi lá que eu consegui localizar o primeiro ano do jornal publicador. Encontrei os exemplares do ano de 62. São 4 meses de publicação de jornal, ele saiu em setembro e vai até dezembro. Isso foi, assim, uma coisa que eu fiquei bem extasiada, né? E eu encontrei também exemplares de vários outros jornais da Paraíba, de várias décadas, mas não exemplares completos. Eu achei, tipo assim, a primeira página desses jornais. E encontrei livros e obras do próprio século XIX nesse arquivo. E eu fiquei, assim, bem encantada, porque a tipografia de José Rodrigues da Costa agora começa todo... Como é que eu cheguei no doutorado. A tipografia de José Rodrigues da Costa, que é a tipografia que vai lançar o publicador, que vai lançar o primeiro jornal diário, já aparecia muito nas minhas pesquisas, já aparecia desde lá a iniciação científica, quando eu catalogava esses espaços, a tipografia do publicador, né, no caso, divulgava muitos desses materiais, esses livros, etc., e até mesmo divulgava, por exemplo, estante de livros na rua tal, eles divulgavam esses espaços. Então, ela aparecia muito, e existia, né, existe ainda uma obra muito importante acerca da tipografia de José Rodrigues da Costa, que foi lançada em 1978 por um historiador consolidado da Paraíba, Eduardo Martins. Ele escreveu sobre o primeiro jornal da Paraíba, né, a Gazeta do Governo da Paraíba, de 1826. Ele escreveu sobre a tipografia de José Rodrigues da Costa. O título da obra é A Tipografia do Beco da Misericórdia, Apontamentos Históricos. E ele escreveu sobre o jornal A União, que é o jornal oficial do Estado, que sai até os dias de hoje, né? Um dos jornais mais antigos do Brasil, né? Tem 128 anos. Então, assim, ele escreveu sobre esses jornais e eu fui, então, visitar a obra, né? Que já era muito consolidada na historiografia, todo mundo já sabia que existia essa obra do Eduardo Martins sobre a tipografia de José Rodrigues da Costa. No meu mestrado, eu comecei a estudar mais sobre as tipografias. Eu queria entender esses espaços, né? Eu queria entender a importância deles. E também foi para uma disciplina da própria professora Cláudia Cury, que a gente estava estudando a imprensa do século XIX. E aí, quando eu visitei essa obra, eu achei muito interessante, porque ele faz todo o trajeto. Ele fala como é que iniciou a tipografia, fala da morte do tipógrafo, que ele deixa a tipografia, depois seus filhos assumem e eles vendem para o que seria o jornal A União. Então, assim, a tipografia é importante não só pela sua história, pela sua trajetória, mas também porque quando eles vendem, quando eles terminam essa tipografia, eles vendem para o jornal A União, que circula até os dias de hoje. Então, tem essa importância, né? E aí eu já estava dando uma olhada nos próprios exemplares do publicador, porque era um jornal que eu já utilizava, né, nas minhas pesquisas, era muito importante. Para quem estuda o século XIX na Paraíba, sempre o publicador aparecia como uma fonte muito importante, e eu estava ao mesmo tempo, era segundo semestre de 2015, eu já estava aí com mais 6 meses de mestrado, olhando o jornal e lendo o livro. Quando me deparo com um exemplar específico de 1866, era uma nota póstuma, a redação escrevendo sobre a vida de José Rodrigues da Costa, que era o proprietário do jornal, né, e da tipografia. Aí eles falando, José Rodrigues da Costa, a data que ele nasceu, que ele era da Paraíba, que ele tinha ido para Pernambuco, que depois ele foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi para Paraíba. Aí, quando eu vi isso, eu fiquei achando muito estranho. Eu fiz, nossa, mas o jornal tá falando que ele é da Paraíba. Todas essas informações, mas a obra do Eduardo Martins não fala isso. E comecei a
sabe quando a gente vê que tem algum estranhamento ali, você fica querendo entender, né? Eu fiz, ou o jornal estava elevando a figura do José Rodrigues da Costa, natural da província, né? Porque ele tinha falecido, etc. Porque existe toda a narrativa jornalística, né? Que a gente entende. Ou o Eduardo Martins colocou algumas informações que não estão batendo. O livro do Eduardo Martins é um livro da década de 70, então, assim, é uma escrita muito própria do período, né? Muito ligada ao Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Então, assim, ele tem muitas fontes no livro dele, ele traz muitos documentos no livro dele, mas ele não referencia o arquivo da onde ele tirou. E nem quando, assim, quando ele fala José Rodrigues da Costa, ele diz: o português José Rodrigues da Costa veio do Recife. Ele não coloca em nota da onde ele tirou isso, se ele teve acesso ao, né, ao batismo do José Rodrigues, ele não fala. E isso eu fiquei muito intrigada. Eu fiz, tem alguma coisa estranha. Aí eu mostrei para minha professora, eu fiz, professora, tem alguma coisa estranha em relação ao que Eduardo Martins falou, e todo mundo, toda a historiografia, só repetia o que Eduardo Martins tinha falado, porque se ele escreveu uma obra sobre né, a topografia de José Rodrigues da Costa, todo mundo visita e continua reverberando aquilo. Aí minha orientadora pegou e falou: você quer então fazer um desafio, você quer pesquisar, você aceita o desafio de tentar encontrar mais sobre o José Rodrigues da Costa, porque não se tem muitos trabalhos sobre os tipógrafos, sobre esses editores. Né? Eles são esquecidos quando a gente pensa na história da imprensa, né? Na história da literatura, a gente pensa nos grandes nomes, nos grandes editores, nos grandes redatores, né? E não tem essas pessoas que estão por trás. Aí eu fiquei, nossa, será? Ela fez, vamos fazer assim, vai tentando achar e a gente vê se dá conta. A gente lança o seu texto para o seminário de dissertação, que seria uma espécie de qualificação, pré-qualificação, né, do mestrado lá, que seria no final do primeiro ano do mestrado. Aí eu resolvi mudar, eu fiz, tá certo, eu vou mudar. Todos os meus amigos ficaram assim, meu Deus, Tainá, como é que você vai mudar seu tema, tipo, perto do final do primeiro ano do mestrado, e se você não achar nada, porque sobre o século XIX a documentação na Paraíba é realmente bastante escassa, ou então ela está em lugares que a gente realmente não sabe onde, né, onde se encontrar, porque existem muitos arquivos privados que a gente não sabe onde é que estão, né? E aí eu fiz, tá certo, eu aceito, eu vou procurar, eu vou tentar entender esse imbróglio aí, tem alguma coisa estranha. Ou ele é português, realmente, que veio de Recife, não, ou ele é da Paraíba. Alguma coisa tem. Eu comecei a pesquisar em todo canto. Eu fui em arquivo eclesiástico, eu fui em arquivo de igreja, eu fui em cemitério, eu fui em tudo que você imaginar. Eu fui tentar achar sobre o José Rodrigues da Costa. E sobre os batismos na Paraíba, a gente não tem batismos até 1833. Ou seja, para trás de 1833, não tem registro. Parece que foram queimados ou perdidos, etc. Então, o arquivo eclesiástico só tem batismo a partir de 1833. E segundo o jornal, ele tinha nascido em 1811, né, no período colonial ainda. Eu fiz, nossa, esse cara é português, ele deve ter nascido, deve ter registro dele lá em Portugal. Pesquisei, escacavei na internet, escacavei em tudo que é canto, fui. Aí, no arquivo eclesiástico, eles falaram, vai atrás do óbito. Fui na prefeitura também, atrás de coisa de cemitério, do primeiro cemitério, não se tinha documentação do século XIX. Fui no arquivo da Santa Casa de Misericórdia, porque era onde o cemitério, tinha documentação do cemitério, ficava sob guarda da Santa Casa de Misericórdia no século XIX. Cheguei lá, os pesquisadores falaram, olha, óbitos tem de 66, que foi o ano que ele morreu, mas não tem do mês ou da semana, alguma coisa que ele tinha morrido. Ele faleceu em 8 de novembro, não se tinha essa data. Eu não tenho nem nascimento, nem óbito. Então, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, um cara lá do arquivo fez, olha, tem esse livro aqui, era um livro gigantesco, assim, dá uma olhada, que esse livro é bem importante da igreja, da Santa Casa de Misericórdia, dá uma olhada, vê se você acha alguma coisa. Era um livrão
Quando eu abri, era um livro de 1872 que tinha catalogado o nome de todos os homens que participaram da Irmandade da Misericórdia, que era uma das grandes irmandades brasileiras, né? Do século XIX, que já vinha da tradição de Portugal, etc. Aí eu fui na letra J e tal, fiquei agoniada. Quando eu vi José Rodrigues da Costa, eu quase tive um troço quando eu vi. Fiz, meu Deus, eu encontrei esse homem em outro documento, né? E lá tinha dizendo, natural da Paraíba, a idade que ele tinha entrado, ele entrou em 1853, a idade batia com a data de nascimento que o jornal falava que ele era comerciante, porque quem tinha um estabelecimento, né, a tipografia era uma espécie de comércio, falava quando é que ele tinha dado para entrar na Irmandade, os cargos que ele tinha ocupado na Irmandade e a data de falecimento. Então, a data de falecimento batia, a naturalidade batia, a idade batia, tudo batia. E lá nessa nota póstuma, na última página do jornal, né, no dia 12 de novembro de 66, tinha uma seção de obituário e tinha dizendo: José Rodrigues da Costa, paraibano, faleceu com 55 anos, a idade batia com a data de nascimento dele, solteiro. Aí eu, nossa, ele faleceu solteiro, ou seja, ele não casou perante a igreja, então não se tem registro de casamento, né? Mas no livro do Eduardo Martins, ele só falava assim, o documento que se tem sobre José Rodrigues da Costa é ele sendo co-senhor de um terreno com a dona Joana Maria do Rosário. Fiz, nossa, então dona Joana Maria deve ser companheira dele, né? Para eles terem um sítio em conjunto e tal, deve ser a companheira dele. E o Eduardo Martins falou, ele deixou 5 filhos, aí falava só os primeiros nomes. Com isso, com o nome dessa companheira e com o nome de alguns filhos, eu fui para os registros de batismo da Paraíba. Existe um projeto da professora Solange Rocha, lá da UFPB, de que os alunos catalogam, né, esses registros, eles fazem um levantamento desses documentos no arquivo eclesiástico, lá da Igreja de São Francisco, e transportam para um banco de dados. Então, eu tinha esse banco de dados, eles fizeram um levantamento da década de 30, eles estão continuando, eu peguei até 66, mas eu acho que tem até mais para frente, porque é um levantamento bem demorado, porque nos assentos de batismo não é como a gente vê um banco de dados, né? Data, nome, não. É um texto. No dia tal, o vigário tal, batizou, ele vai fazendo o texto dizendo a cor, a condição jurídica, os padrinhos, os pais, a idade, várias informações. E aí, com esse banco de dados, eu localizei os 5 filhos e localizei também uma informação que o Eduardo Martins omitiu, né? Realmente, o José Rodrigues da Costa ele não se casou com a dona Joana, porque ele falece solteiro, né? Não se tem registro de casamento. Mas a primeira filha do casal, que é a dona Calecina, o nome do pai não aparece, só existe ela no ano lá que eu localizei. E a dona Joana, que é a mulher, a companheira dele, né? Estava na condição de escrava. Tanto a dona Joana quanto a filha. E a filha depois já aparece como liberta. A filha aparece como liberta, já no registro de batismo. Ou seja, então as duas na condição... A Calecina nasce na condição de escravizada e é liberta. E a dona Joana na condição de escrava. 3 anos depois, quando eu encontro a outra filha do casal, a segunda filha, dona Joana já não está mais sob a condição, não aparece mais nada sobre a condição jurídica dela. E o nome Maria do Rosário foi acrescentado, o que era muito comum quando os escravizados se libertavam, eles adicionarem os nomes de algum santo. E a Santa do Rosário era a santa padroeira dos escravizados, né, na época do século XIX. Então, eu presumi, né, que eles realmente não se casaram pela condição de escravizada da dona Joana. E o nome do José Rodrigues da Costa não aparece nas 2 primeiras filhas, né? E eu fiquei, gente, olha só o tanto de informação que não foi dita no texto de Eduardo Martins. E aí eu peguei, peitei, né, mesmo, fiz, olha, eu acho que eu preciso continuar
pesquisando sobre José Rodrigues da Costa, eu vou continuar com essa pesquisa. E para o seminário de dissertação eu tinha localizado algumas dessas informações, mas eu não tinha tanta informação sobre. E eu ainda fiquei com medo de que se daria mesmo para fazer uma dissertação sobre o José Rodrigues da Costa, que a minha intenção era pensar a atuação dele enquanto um produtor e difusor dessa cultura escrita na província da Paraíba. E aí a imprensa e os jornais entravam pelo papel dele, né, como um intermediário da cultura escrita no período, e para ver o cenário como é que estava, mas o meu objetivo era ver essa atuação dele, quem era ele, o seu núcleo familiar, os locais por onde ele circulou, né, as relações afetivas que ele estabeleceu com os padrinhos dos filhos e com as pessoas que publicavam na sua tipografia, etc. E eu não tinha ainda eu tinha esses dados, mas eu não tinha uma documentação que de fato me desse um arcabouço. Foi então que eu tive acesso, eu consegui localizar um outro levantamento que a professora Solange Rocha também fez com outros alunos, com uma aluna dela, num arquivo cartorial lá da Paraíba. Aí em cartório a gente tem inventário, a gente tem, né, testamento, essas coisas. E eu fiz, gente, eu preciso localizar alguma coisa. E eu procurava José Rodrigues da Costa, eu procurava no catálogo e não achava. Foi então que eu me deparei com um documento de 1873 com o nome Autuamento de Petição da Tutoria de Dona Joana Maria do Rosário Costa. Ou seja, ela já adicionou o Costa no nome. Eu fiz, gente, só pode ser ela. Só pode ser, aí eu vi o documento, é um documento de 50 páginas, que não deu para trabalhar no mestrado, eu estou agora olhando ele mais a fundo, agora no doutorado, mas esse documento foi essencial para que eu realmente desse continuidade para o meu mestrado. Eu fiz agora, eu tenho as fontes impressas, eu tenho os livros, os jornais, eu tenho um arcabouço, né, geral, historiografia, bibliografia, e tem informações sobre o José Rodrigues da Costa, né? E aí, nesse documento cartorial, a dona Joana, ela estava pedindo a renovação da tutoria dos filhos. E aí, eles de fato não tiveram 5 filhos, como o Eduardo Martins falou, eles tiveram 7. Porque eles tiveram uma última filha, Joana, também o mesmo nome, no ano que José Rodrigues da Costa morreu. Quando ele morreu, ela era bebê ainda. Então, acho que nem chegou a aparecer muito e tal. Aí eu fiz, nossa, ela deixa no documento, ela fala dos filhos, e ela anexa a esses documentos as certidões de batismo das primeiras filhas, das 2 primeiras filhas, porque não tem o nome do pai. Então, ela anexa dizendo que, olha, o pai faleceu, mas ele perfilhou, ou seja, ele legitimou essas filhas antes de falecer. Deixou tudo para os filhos. É tanto que quando ele morre, né, 4 dias depois, nessa própria nota póstuma, o nome da tipografia já passa a ser Tipografia dos Herdeiros de José Rodrigues da Costa. E esse nome vai ser até o final da tipografia, em 1892, né? Então, assim, foi esse documento que me deu arcabouço para falar, olha, a companheira do José Rodrigues da Costa, dona Joana, possuiu a condição de escrava porque tinha no documento. Agora, a carta de alforria dela, eu não consegui localizar. Mas pelos dados que, como ela aparece depois, mais para frente, ela conseguiu sua liberdade, tanto pelo nome, né? Ela conseguiu ser tutora, etc. Ela vai até possuir algumas casas, que eu consegui localizar também, documento de, como se fosse uma espécie de IPTU do século XIX, que era a coleta da 10ª urbana, que era uma espécie de imposto. Eu localizei já o nome dela, possuindo umas casas na cidade. Então, assim, ela consegue, né, a sua liberdade, ela vai ser tutora dos filhos, né, vai ser responsável pela tipografia, pelo patrimônio desses filhos, né? E as 2 filhas mais velhas, nesse documento, já eram maiores de 21 anos, depois da morte dele, né? Então, o juiz passa a responsabilidade de todo o processo e tudo da tipografia do jornal, dos bens deles, fica sob a responsabilidade das filhas mais velhas. Então, o que é mais interessante nessa história é
dar vida, né, a um editor que até então era português, né? Ele foi realmente um dos dos maiores nomes do período imperial lá da Paraíba. A tipografia dele vai imprimir cerca de mais de 12 jornais, né? Com vários redatores produzindo, pessoas que iam na tipografia dele, usavam para imprimir jornais, ou então da própria tipografia dele. Ele vai imprimir o primeiro jornal de publicação diária sob a propriedade dele e vai deixar essa tipografia, né, esse jornal também, nas mãos de seus filhos e de suas duas filhas mais velhas, né? Então, assim, a gente consegue ver por esse cruzamento de fontes como é que se dá esses bastidores da produção da imprensa, né? Desses impressos. Então, assim, hoje eu fico repetindo muito que o que o Darwin fala, né? No artigo dele, que é a história dos livros, ele fala seria uma espécie de história social e cultural da comunicação impressa, se não fosse um nome tão longo. Eu falo, mas mesmo sendo longo, eu gosto de usar, porque é o que abarca a minha pesquisa, assim, porque os livros, eles entram nesse comunicação impressa, né? Mas para quem pesquisa panfletos, folhetos ou jornais, no meu caso, abarca melhor, e é de fato isso que eu acredito que eu vou fazer, né? Estou fazendo ao longo dos anos, pensando esses aspectos da produção, da circulação, e a recepção ainda é algo que a gente busca muito, né? Porque é muito difícil você não tendo esses documentos da própria tipografia. Mas dar luz a esses bastidores e essas pessoas e tipo assim, e trazer à tona esses personagens que até então, durante muito tempo, eles ficaram esquecidos. Hoje a gente já tem muitas pesquisas, né, sobre esses editores, sobre esses tipógrafos, o próprio Francisco de Paula Brito, né, que a gente tem importantes pesquisas sobre ele, né, do professor Rodrigo Godoy, principalmente. Então, assim, que traz à tona essas figuras, né? E tem também as viúvas que ficavam responsáveis por essas tipografias, né? Então, é muito importante a gente trazer à tona isso e como é que eu gosto muito desse história social e cultural e como é que eu parto do impresso para perceber a complexidade da imprensa, né? Não só da produção, da circulação, mas também a complexidade da sociedade, né? A gente vê várias camadas de pessoas, a gente vê essa complexificação social e cultural mesmo por meio dos jornais. E aí eu estou tentando fazer isso agora no doutorado. Eu vou continuar, vou falar do José Rodrigues, mas eu vou falar mais assim do depois, né? Porque na minha dissertação eu finalizo com a publicação do publicador, que eu afirmo que ele chega no ápice, né, da sua atuação, e com a morte dele. Então, a minha tese é falar um pouco dessas relações dele, como é que isso influenciou para ele conseguir publicar um jornal que saía diariamente, que até então era algo muito dispendioso mesmo de dinheiro, né? Os jornais no século XIX, eles vão ter uma vida muito efêmera. Como é que ele surge nessa data, por quem, né? Como pensar esse contexto e depois mais para frente, né, até 69. Mas uma coisa interessante também que eu trouxe, né, nas minhas pesquisas e tal, foi essa questão da data. O Eduardo Martins tinha falado que a tipografia dele tinha surgido em 1834, na Paraíba. Só que eu não encontro nenhuma documentação da tipografia de José Rodrigues da Costa anterior a 48, porque no arquivo privado Mário de Almeida, eu localizei o impresso de 1848, foi o mais antigo que eu localizei. E nos almanaques, né, acho que eu não lembro qual almanaque que eu encontrei, que eu localizei, mas acho que é o almanaque mercantil, acho que é do Rio de Janeiro. O José Rodrigues da Costa, de fato, teve uma tipografia no Rio de Janeiro. Então, o percurso que o jornal falava, que ele saiu da Paraíba, foi para Pernambuco, de Pernambuco foi para o Rio, e do Rio retorna, faz todo sentido, porque em 1844 ou 45 eu consegui localizar a tipografia dele
no Rio de Janeiro. Então, as datas batem. Daria tempo dele estar no Rio em 45, 40 e pouco, e retornar para Paraíba, porque a primeira filha dele nasce em 47. Então, ele já devia estar lá, né? Possivelmente, ele não estava no Rio de Janeiro. Então, as datas diferenciam a naturalidade, a complexidade dessa vida afetiva dele, de quem foi o José Rodrigues da Costa e como é que ele se tornou proprietário desse jornal que hoje eu estudo, né? Tainá, muito interessante. Eu fiquei com várias coisas para perguntar, mas antes quero fazer um comentário sobre a importância de uma história das pessoas também, que estão por trás das coisas, né? Mas a pergunta que eu ia fazer é sobre referências que você utiliza e que guiam a sua pesquisa, né? Como é que você pensa a relação entre isso? Você falou em história social, história cultural. Conta um pouco das referências que você tem em mente quando você vai ao arquivo para fazer a pesquisa empírica, com a busca dos documentos e tal. Depois, na hora de você organizar isso para tentar construir, a partir disso, relações mais amplas da história cultural do local que você estuda, pensando mais assim o que é o fazer do historiador, né? Como é que você da historiadora, como é que você pensa essas referências? Quais são? Se você tem isso, se tem alguma parte do trabalho mais relacionada com isso? Como é que é essa relação? Bem, eu tenho algumas vertentes que eu sigo, né? Assim, eu tenho os autores que eu me espelho muito, né? Que é o Robert Darnton, obviamente, pelo Grande Massacre dos Gatos, o Beijo de la Mourette e várias outras obras dele. E também da história da imprensa no Império, né? Eu tenho também muitos autores brasileiros, autoras principalmente, que eu me espelho muito, assim. A Maria Alva Barbosa é uma delas, né? Ela tem um livro História Cultural da Imprensa, volume 1 e 2. Então, assim, por alguns autores, e o Roger Chartier, né, também, lendo esses autores, eu fui me atentando para alguns aspectos da imprensa que até então eu não atentava. O próprio Marco Morel também, da UERJ, que é um autor muito importante sobre a história da imprensa no Império, né? A Tânia de Luca, a Regina Tânia de Luca também. Eles têm alguns textos assim mais gerais sobre a história da imprensa no Império e algumas características que eles trazem sobre a história da imprensa eu fui tentando localizar na trajetória do José Rodrigues da Costa. Mas eu acho que, assim, eu me inspirei muito na época que eu estava fazendo, porque eu divido a minha inspiração em duas fases, né? Na época do meu mestrado e agora no doutorado. Agora, no doutorado, eu estou totalmente pensando nessa questão de uma história da imprensa sistêmica mesmo, na história da imprensa, dos livros, né? O Robert Darnton, o próprio Chartier. Eu estou tentando pensar também nessa transnacionalidade do impresso, o Jean-Yves Molière, professor da Saint-Quentin, em Versailles. Eu estou tentando pensar muito nessa questão de como é que esses impressos circulavam, como é que a gente não tem fronteiras entre os impressos. Então, assim, a vertente francesa, né, que estuda imprensa, eu sigo muito. Essa parte, assim, de agora do doutorado, eu vou muito por essa questão da história social e cultural da imprensa mesmo, né? Tem o Peter Burke, o Asa Briggs, que eles têm uma história social da comunicação impressa também, que eles falam um pouco sobre isso. O próprio McLuhan também, né, que é um grande teórico da comunicação, etc. Mas no meu mestrado, eu sinto que eu, além de estar... Eu tinha muita leitura sobre a história da imprensa, mas no Império, mas eu sinto que eu segui muito o caminho
eu lia, né, o Paradigma Indiciário, do Carlo Ginzburg, eu achava interessantíssima a microhistória, né, como é que a gente pega um objeto, assim, e como é que a gente relaciona com o macro, né, como é que a gente vê o micro, como é que a gente vê esses detalhes. Eu sempre fui muito encantada pelo texto do Paradigma Indiciário, O Queijo e os Vermes, né, o livro do Carlo Ginzburg também, maravilhoso. E eu sinto que eu acabei fazendo um caminho, assim, meio de microhistória no meu mestrado, mas eu não citei muito, tanto que as professoras da Boca falaram, nossa, você fez uma espécie, o José Rodrigues da Costa virou uma espécie de menor, muito entre aspas, mas assim, que você fez aqui, você conseguiu reconstruir, né, dados dele, da família, você partiu dele para pensar vários outros aspectos. E acabou que você nem citou, você não falou muito que você está fazendo a microhistória, acabou que você fez, assim. E eu me senti muito isso, porque era cada pista ou cada coisa que eu encontrava, eu ia atrás de uma informação. Por exemplo, quando eu via o nome Existem as pesquisas nominativas, né? Como você falou, as pesquisas de pessoas, a história demográfica, existe muito a história social mesmo, né? Que a galera faz para ver batismo, apadrinhamento, etc. Então, eu não tinha muito background disso, mas a pesquisa me levava a entender isso, a entender o que era irmandade, o que não era, o que era apadrinhamento, o que era casamento, o que era a condição jurídica de escravizado, o que era libertação, né, a alforria. Então, os documentos, eles foram me levando à busca dessa historiografia, de entender essa historiografia, né? Entender essas pesquisas e tal. Então, assim, no meu mestrado eu fui muito guiada por isso. Assim, tem um pouco sobre a imprensa, mas a imprensa ela aparece com um contexto mais geral, assim, no meu mestrado. De fato, ele gira em torno da atuação dessas pessoas, porque eu localizo pessoas que aparecem no jornal que tinham ligação com o José Rodrigues, entendeu? Que estavam na Irmandade, que eram políticos, que eram padrinhos dos filhos dele, que estavam no mesmo lugar. Então, eu fui fazendo muito essa rede, né? As redes de sociabilidade também, tipo, é como se a fonte, ela meio que, tipo, lhe mostra alguns caminhos, mas claro que o seu background vai fazer toda a diferença, porque eu já tinha algumas leituras, né, de microhistória, de história social, de história cultural, eu já tinha esse olhar, você já tem esse olhar sobre a fonte. Só que ela também lhe leva para alguns caminhos, por exemplo, documento cartorial. Eu nunca tinha tido contato com documento cartorial, então isso lhe leva você a pesquisar sobre tutoria, que eu não sabia o que era tutoria, né? Como é que funcionava juridicamente essa tutoria no século XIX, né? Hoje, quando a gente fala tutoria, a gente sabe, mas como é que era isso no século XIX, né? Como é que as relações eram estabelecidas dessa maneira no século XIX? Então, as fontes foram me levando muito à busca desse tipo de conhecimento, mas a intenção de pensar o José Rodrigues como esse intermediário, né, pelo que Robert Darnton falou, e o Robert Darnton ele coloca intermediários da literatura. Na dissertação, eu nomeei de intermediário da cultura escrita, porque para mim, eu junto à cultura escrita tá incluso tudo, os manuscritos e os impressos, né, porque tem a ver com a escrita de certa maneira, e antes de ser impresso, ele é manuscrito, né, então a gente tem o mundo do escrito no geral. Então, eu fui por isso. Aí, hoje, eu já estou tentando ampliar mais a minha visão, assim, ver o jornal para além do impresso ali, do modelo. Então, o que o Chartier fala muito, que é da escola do Don Mackenzie, né? Que é a bibliografia e sociologia dos textos, eu gosto muito, é de pensar forma e conteúdo, né? A gente não só olhar o que o texto diz, mas como ele está dito, como é que ele está diagramado, de que maneira, qual seção, qual é a letra que é usada. Então, assim, porque uma vírgula muda o sentido, né? Então, assim, eu gosto muito dessa visão, eu acho que completa muito bem o que é que eu quero entender com o jornal, mas também pensar a imprensa de maneira sistêmica, né? Isso
em movimentação, tipo, para quem, né, para quem, por quem, como, pensar essas perguntas, essas questões chaves, assim. Muito bom. E uma última pergunta sobre como que você vê a importância da imprensa nos nossos tempos em que ocorreram tantas modificações, a questão... Hoje a gente tem uma forma totalmente diferente, né? Cada um de nós pode fazer um vídeo, colocar na rede, ser assistido, viralizar e tal. E também o acesso, né? A história das pessoas, está tudo lá quase que instantaneamente, né? A gente volta ao século XIX, esses autores, para você encontrar, não tão distantes assim, mas a pesquisa que você teve que fazer para encontrar a história dessa pessoa e ver como que foi a vida dela, que estava ali por trás do que ele fazia, né? Fala um pouco como você vê essa relação, né? E pensando um pouco na continuidade ou na descontinuidade de lá para cá, a imprensa, na importância disso para as outras relações sociais. Certo. Assim, eu conversei com um pessoal do jornalismo recentemente e eu falei, olha, o que a gente tem na imprensa hoje é uma mudança de suporte, que ainda existe o impresso, etc., mas ele não é o que é mais divulgado e mais lido. Hoje a gente tem o Twitter, né? A gente tem blogs, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook. É o suporte. O suporte daquele jornal impresso, ele mudou, modificou, né? Não quer dizer que ele morreu. Não. Né, que o próprio Peter Buck-Briggs fala, não quer dizer que uma tecnologia vem e que mata a outra, não, elas convivem ali. Só que a gente tem uma maneira de ter maior acesso por esse meio virtual. Da mesma forma quando veio a criação da imprensa, o manuscrito ele continua, só que a forma impressa ele vem para baratear e para aumentar esse acesso, porque a demanda estava aumentando. Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande por informação. Nós somos uma sociedade da informação antes mesmo de qualquer espécie de se pensar em internet. A sociedade ela já é interligada por vários tipos de relações, né? A gente tinha comunicação por carta, etc., por várias coisas, né? Navio, rotas, viajantes, etc. A gente sempre tem informação uma sociedade da informação, né? Então, assim, eu disse, olha, a gente tem só uma espécie de suporte diferente. Claro que tem mais pessoas, óbvio, né? A gente não pode esquecer que século XIX era uma forma e hoje totalmente outra no número da população. Mas a gente encontra algumas permanências, eu diria, na maneira de dialogar, sabe? No século XIX, por exemplo, um jornal, ele era o publicador, por exemplo, era liberal, ele vai atacar o conservador todos os dias, praticamente. Então, a gente vê essas disputas, né, políticas pelas folhas, né, pelos jornais mais famosos. A gente tem uma imprensa deliberadamente de direita, a gente tem imprensa de esquerda, a gente tem imprensa de centro, e eles estão sempre, né, se atacando. É óbvio que houve uma mudança muito grande também no discurso jornalístico, né? Porque no início do século XIX, até meados do século XIX, eles tinham esse discurso de ser imparcial, mas essa questão da neutralidade do jornalista e do jornalismo, ela vai vir mais para o final do século XIX, né? Início do XX, a gente vai ter uma mudança nessa questão do jornalismo, etc. Mas eu vejo que se você quiser fazer uma história, né? Se pensar um ciclo do impresso ou do jornal, da mídia, né? Do mídia, você consegue fazer também da mesma forma que do século XIX, só que eu acho que hoje você tem muito mais recurso, assim, eu acho, por exemplo, se você quiser pegar uma folha, eu acho que sempre você consegue partir daquilo que está ali impresso para você, vamos pegar uma página de um blog, a gente pega a página de um blog. Quando a gente olha para essa página
um blog não, de um jornal eletrônico, né, que está em PDF. A gente consegue ver, só de olhar para a página, a gente consegue ver os processos só daquela página. A gente vê as cores dos títulos, alguém colocou aquilo dali. A diagramação, alguém fez. A revisão do texto, alguém revisou. Alguém escreveu a reportagem, alguém colocou a foto, alguém tratou a foto. Então, por uma página, né, de um jornal eletrônico hoje, a gente consegue enxergar os mais diversos processos que tem ali por trás daquela mídia. E é da mesma forma no século XIX, só que os processos eram diferentes, os suportes eram diferentes, mas a gente consegue ir atrás e consegue tentar entender, nossa, quem é que está revisando esse texto? Por que será que ele está revisando isso? E aí, ele está afiliado a quê? Por que nesse jornal está diagramado dessa forma? Por que a gente... Então, assim, a gente consegue ver também pela forma ali, a gente consegue pensar nesses processos e consegue pensar nessas pessoas que estão por trás. E hoje a gente tem muito mais acesso a achar o Instagram dessa pessoa, o site dessa pessoa, o e-mail, quem é que ela, né, ela é, onde ela nasceu, quais são as experiências dessas pessoas que estão por trás dessa mídia. Então, eu acho que dá para a gente pensar, né, de uma história social, cultural, da comunicação para as mídias de hoje. Eu acho que dá. E a gente tem também algumas permanências, né? Mas tem muitas rupturas, porque faz muito tempo, né? O século XIX está bastante distante e a gente teve uma aceleração dos tempos mesmo, né? Assim, nessa última década do século XXI, as informações estão cada vez vindo de maneira muito mais rápidas, e também agora com a pandemia, né? A gente está totalmente digital, então realmente as coisas estão acontecendo muito rápido, mas eu acho que dá para você conseguir localizar essas pessoas, sabe? Quem é que está por trás, as experiências delas e como é que elas são responsáveis por entregar as informações para uma espécie de público, né? Para o público que eles desejam, no caso, e quem está recebendo, e também a relação de como é que esse público interfere naquilo que está sendo publicado, né, etc. Essa relação, né, da opinião pública, da esfera pública, que está muito maior hoje em dia, né? Se ela já estava em crescente, né, em crescimento do século XIX para cá, hoje em dia que está muito maior. Muito bom, Tainá. Adorei a entrevista, a pesquisa muito interessante. Se você quiser dizer mais alguma coisa, fica à vontade aí, para a gente encerrar a conversa. Eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Se deixar, a gente vai falando aqui, né? A gente vai levando o assunto, eu gosto muito. Espero que eu tenha ajudado, espero que, né, eu tenha trazido informações interessantes para você, para o canal, para o pessoal que acompanha. Dizer que eu estou sempre disponível, quem quiser, né, dialogar, etc., sobre a imprensa, sobre o Brasil, sobre o século XIX. E agradecer a oportunidade, agradecer pela conversa, e foi muito bom. Obrigada, cara. Eu agradeço, Tainá, obrigado. Quem assistiu a gente aqui também agradeço. Não esqueçam de deixar os comentários aí no vídeo para a gente continuar a conversa, saber o que vocês acharam. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.